estamos no Fevereiro Roxo, que fala sobre prevenção e tratamento de 3 doenças sem cura. Ontem falamos da doença de Alzheimer, amanhã é a vez da fibromialgia. E hoje o assunto é lúpus. O lúpus pode afetar diversos órgãos e tecidos do corpo e ainda não se sabe exatamente qual sua causa, mas já há muitos estudos indicando algumas combinações de fatores. Para falar sobre o assunto, está conosco via Meet, via internet, o médico reumatologista Dr. João Carlos Menta Filho. Dr. João, muito obrigada por estar conosco, né? Falar desse assunto tão sério que a gente precisa discutir, né, e conversar bastante. Queria começar te perguntando, né, o que é lúpus? A gente ouve falar que é uma falhinha, né, que o corpo briga contra ele mesmo, mas explica pra gente. Boa tarde. Boa tarde, Fabiana. Boa tarde a todos os telespectadores. Primeiramente, obrigado pelo convite para falar de uma doença tão importante que eu gosto tanto de tratar e acompanhar. Então, o lúpus eritematoso sistêmico, que é a doença, digamos assim, que acomete o corpo como um todo, já que existe também o lúpus cutâneo exclusivo, é uma doença autoimune na qual o corpo, o sistema imunológico, que deveria estar matando os vírus, as bactérias, os fungos, deixa de fazer somente isso e passa a inflamar outros tecidos, articulações, pele, mucosa, rins, sistema sanguíneo, cérebro. Como você mesmo disse, a gente não sabe muito bem quais são as causas que geram isso, mas basicamente o nosso sistema imunológico deixa de tolerar o nosso próprio corpo e passa a ver ele como um invasor e começa a atacá-lo e inflamá-lo nos mais diversos órgãos. Existe um grupo que é mais acometido por essa doença, doutora? Assim, nesses estudos, né, ao longo dos anos, aí a gente sabe que a ciência vem avançando, né? O que se sabe? Com certeza, Fabiana. O principal grupo é mulheres. A gente sabe que para cada homem acometido são 9 a 10 mulheres acometidas. É uma doença muito mais prevalente em mulheres, provavelmente por fatores hormonais, já que são geralmente mulheres em faixa reprodutiva dos 20, 30, 40 anos de idade. A gente também sabe que é uma doença que pode acometer crianças e pode acometer idosos também, mas com uma menor prevalência. E é uma doença mais comum também em pessoas que fumam. Então, dentre todos os problemas que o tabagismo pode trazer, o lúpus é mais um deles. Também é mais comum em pessoas que têm uma exposição solar excessiva, já que o lúpus é uma doença que é deflagrada, os raios solares ultravioleta tipo B, eles deflagram e agravam a doença. Também tem relação genética, então se a gente tem um familiar nosso que tem alguma doença autoimune, não necessariamente lúpus, alguma doença autoimune, doença de tireoide, vitiligo, psoríase, ou a própria pessoa tem alguma doença autoimune já por si só, ela tem uma predisposição, uma maior chance de desenvolver essa doença também. Você falou agora, né, da genética, e eu tenho a participação aqui da Zélia, que está sempre com a gente, e a Zélia disse: Fábio, é uma doença pouco falada. Minha mãe faleceu por causa do lúpus. Zélia, obrigada pela participação, né, pelo depoimento. No caso da Zélia, doutor, né, o que ela tem que fazer, quais são os sinais, o que ela tem que observar, né, como que ela tem que se cuidar? Perfeito. A Zélia, por ter a mãe dela, então, com o histórico de lúpus, ela já tem uma predisposição maior. As principais questões que a gente pode orientar para a Zélia primeiro, nunca fumar. Sobre hipótese alguma, ela deve... isso para qualquer pessoa, né? Mas principalmente para a Zélia, nunca fumar. A segunda questão é usar filtro solar e evitar uma exposição solar excessiva, especialmente com raios do tipo ultravioleta tipo B, que são os que tem no sol e nas lâmpadas fluorescentes que às vezes a gente tem em casa. Outra questão é manter um estilo de vida saudável. A gente sabe que pessoas que mantêm, por exemplo, um peso adequado, que se alimentam com alimentos mais naturais, evitando alimentos processados, alimentos muito industrializados, isso também é um fator protetor. Manter níveis adequados de vitamina D é mais uma questão, já que a vitamina D, a deficiência dela, cada vez mais a gente sabe que é um fator de risco para doenças autoimunes, dentre elas o lúpus. Uma coisa que muitas vezes perguntam: doutor, vale a pena, talvez até fosse chegar nesse assunto, vale a pena fazer algum exame para ver se eu vou desenvolver lúpus? A resposta é não, a gente ainda não consegue saber isso. Tem alguns exames que a gente usa para diagnosticar o lúpus, mas a gente não tem como saber se o paciente vai desenvolver o lúpus só pelo exame. As orientações são basicamente essas. Perfeito. Quero chamar o povo, tem gente digitando aqui, mas assim, se quiser participar como a Zélia, 984052073. Doutor, e quais são os sinais? Né? O que aparece? Como é que essa doença dá o sinal, né, que ela tá chegando aí, que ela se instalou?
Perfeito. Fabiana, teoricamente, qualquer órgão do corpo humano pode ser acometido pelo lúpus. Então, é uma das doenças que tem as mais diversas manifestações que a medicina conhece. Muitas pessoas, ela é o mimificador, é o confundidor de outras doenças. Mas falando das questões mais comuns e que o povo tem que estar atento, primeiramente são as manifestações de pele, principalmente muita sensibilidade ao sol. Vai no sol 5, 10, 15 minutos e já está todo vermelho em áreas fotoexpostas. Ou o clássico rache em forma de borboleta, que é uma vermelhidão na região da bochecha, que lembra como se fossem as asas de uma borboleta. Esse é outro sinal clássico, não tão comum, mas clássico da doença. Lesões na boca, com frequência aftas também. Dores nas articulações, sejam de mãos, de pés, outra alteração também. Manifestações do sistema sanguíneo, como uma anemia que não consegue encontrar uma causa, glóbulos brancos e plaquetas baixas, líquido no pulmão, manifestações de acometimento do rim, que vai ser mais por exame de sangue, mas o paciente pode ver com uma redução do volume de urina, espuma na urina, sangue na urina. Existem, como eu falei, outras manifestações que são mais incomuns, mas essas são as principais que eu diria para os pacientes estarem atentos. Outra coisa, queda de cabelo, outra coisa que também é bem importante, que pode estar associada com o lúpus. São bastante sinais, né, mas que podem confundir. Doutor João, tem uma pergunta bem interessante aqui do Guilherme, já agradeço o Guilherme. O Guilherme disse assim, o que uma pessoa com lúpus não pode fazer e a expectativa de vida caso seja diagnosticado? Uma pergunta bem interessante do Guilherme, então obrigada, Guilherme, mais uma vez. E aí, doutor? O que uma pessoa com lúpus não pode fazer são as orientações que eu dei antes para a moça que tinha a mãe com lúpus, que é basicamente não pode fumar, não é proibido, já que o cigarro, além de ser um deflagrador da doença, é também um agravador da doença, torna ela muito mais difícil de tratar, aumenta o risco de complicações. Deve evitar a exposição solar também, restringindo a horários de menor radiação, menos de 10 da manhã, mais do que 4 da tarde, manter hábitos de vida saudável, vitamina D em níveis adequados, não há necessidade de manter níveis elevados de vitamina D acima do normal, manter níveis adequados, acima de 20, acima de 30, que é o nosso valor de referência. Tem uma pergunta muito importante que fazem geralmente sobre lúpus, que é o uso de hormônios em mulheres. A princípio, não há problema, desde que não tenha fatores de risco para trombose ou história prévia de trombose, que é uma coisa que o lúpus aumenta um pouco o risco, ou que não esteja com uma doença muito, muito ativa, com acometimento de órgãos nobres, como rins, cérebro. Senão, não há problema de fazer uso de hormônios, como, por exemplo, anticoncepcionais. Terapia de reposição hormonais em mulheres mais velhas, aí é outra questão, a gente pesa o risco-benefício. E aí a Janice, a outra pergunta era sobre expectativa de vida, mas a Janice fez uma pergunta que complementa do Guilherme, que é se quem tem lúpus, né, se a mulher pode engravidar e ter uma gestação normalmente. Legal, excelente pergunta. Primeiro, responder sobre a expectativa de vida, teoricamente é a mesma, exceto se tiver órgãos nobres muito gravemente acometidos, como cérebro e rim, onde pode diminuir de 5 a 10 anos. Mas não é obrigatório, apenas uma média, né? E sobre gravidez, não há problema. A mulher com lúpus pode engravidar. Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, já que tem um risco aumentado de trombose, risco aumentado que pode acontecer na gravidez, risco aumentado de perdas na gestação, de abortos, risco aumentado de algumas complicações dependendo do tipo do lúpus do paciente, se é um lúpus com alguns marcadores de sangue que podem atacar o bebê, mas via de regra é uma doença que a mulher pode engravidar, desde que esteja com a doença silenciosa por pelo menos 6 meses, idealmente a 12 meses. Doutor, para a gente encerrar, 30 segundinhos, então, as recomendações é de vida saudável para todo mundo, né? Exatamente. Então, é importante que todos mantenham um estilo de vida saudável com alimentação, evitar alimentação processada, pode abusar de frutas, legumes, verduras, alimentos integrais, dando preferência do que alimentos muito refinados, manter hábitos de vida como atividade física regularmente, usar protetor solar e ser feliz. Acho que isso também é muito importante, já que a gente sabe que o nosso sistema imunológico tem relação com o nosso humor e com o nosso psicológico. Doutor João, muito obrigada pela sua participação, né? Um abraço aqui da sua paciente Eliane, que está participando com a gente. Até uma próxima, doutor. E agradecendo a Eliane, agradecendo a Eliane, agradecendo todos que participaram, ficaram várias perguntas aqui, mas a gente certamente volta a falar sobre esse assunto, né?